Caio e Bianca, irmãos em Cristo, parentes e amigos. Nós nos reunimos neste dia especial diante de Deus para comemorar a união que já aconteceu no cartório no dia de ontem. E hoje nós nos reunimos para louvarmos a Deus por essa união e pedimos a sua bênção sobre ela. Nós nos alegramos, Caio e Bianca, por Deus uni-los em Cristo Jesus, primeiramente, fazendo de vocês filhos de Deus, e pela providência dele, ter feito com que vocês se conhecessem, e então, segundo a providência, a mesma providência graciosa, vocês decidissem se unir em matrimônio. E nós vamos a um texto da Bíblia, que fala que o Senhor Jesus Cristo participou de uma festa de matrimônio, uma festa de casamento. Lá no Evangelho segundo João, no capítulo 2, nós encontramos Jesus nas bodas em Caná da Galileia. E o texto diz assim, e eu farei a leitura e gostaria que vocês, queridos, acompanhassem o que diz o texto sagrado. Diz assim o texto: 3 dias depois, houve um casamento, como este aqui, em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, agora que tua palavra foi lida, abençoa-nos, ó Deus, falando-nos por meio dela o sermão que será pregado. Assim nós oramos ao Senhor, com perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus no Evangelho de João é apresentado como o Deus encarnado. O Deus que, vindo ao mundo, faz novas todas as coisas. No último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, o livro da Revelação, Jesus, e vocês se lembram que Apocalipse fora escrito pelo mesmo apóstolo que escreveu este evangelho, o apóstolo João. Lá Jesus diz: eis que faço nova todas as coisas. Ele é aqui apresentado como é de fato, o Criador, que faz uma nova obra, a obra da redenção. Nós sabemos que Deus, o Criador, criou tudo perfeitamente, está em Gênesis. Mas o homem, com seu pecado, corrompeu a criação. Deus então enviou o seu Filho para restaurar todas as coisas, para fazer uma nova criação. E é disso que fala o Evangelho de João, que nós acabamos de ler. Lá no capítulo 1, vocês se lembram que Jesus Cristo é apresentado como o Verbo que se encarnou. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, de João, como do unigênito do Pai,
Então Jesus é apresentado como esse verbo. Só que é interessante que no Evangelho de João, lá no primeiro capítulo, o texto começa assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ora, isso nos lembra como começa o livro de Gênesis. No princípio, de fato, Deus criou os céus e a terra. Gênesis começa com no princípio, e o Evangelho de João começa com no princípio. A ideia aqui é mostrar que Jesus Cristo é aquele Deus encarnado que vai trazer uma nova criação. Por isso que no Evangelho de João, Caio e Bianca, tudo que Jesus faz é melhor. Por exemplo, aqui nós vamos ver que ele fará um melhor vinho. Tanto que o mestre Sala vai dizer: tu deixaste para servir o melhor vinho agora? O vinho de Jesus é melhor. O templo de Jesus é maior em João também. Lembra? Destruir esse templo, eu o reedificarei em 3 dias. O templo é melhor. A água de Jesus é melhor. Lembra da mulher samaritana? Quem beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva. Em João, tudo o que Jesus faz, Caleb, é melhor. Porque ele está fazendo nova todas as coisas. E aqui está o Cristo, nessa festa de casamento, como nós aqui estamos no culto, e depois, se Deus quiser, comemoraremos mais, segundo a graça dele. E o texto diz, ele começa, esse texto que nós lemos, Caio, dizendo que 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Isso aqui escreveu alguém que presenciou. Ou seja, veja aqui que o escritor tem exata ciência dos dias, 3 dias depois. Então é alguém que estava lá. Então o apóstolo João provavelmente estava ali naquela festa em Caná da Galileia. E aí diz que lá estava-se a mãe de Jesus. Ele diz, achando-se a mãe de Jesus ali. Interessante que não tem nome a mãe de Jesus aqui, né? Nós sabemos que a mãe dele chamava-se Maria, não é isso? Mas talvez João, para não confundir as Marias, porque tinham mais Marias, né, que seguiam a Jesus, prefere chamá-la aqui de Mãe do Senhor. E também tem outro significado que nós veremos mais à frente. O versículo 2 diz que Jesus também foi convidado com seus discípulos. Também não diz o nome dos discípulos aqui. Provavelmente André, João, Pedro, Filipe e Natanael, que João, o evangelista, já vem dizendo que já estavam unidos a Cristo naquele momento. Eles foram chamados para o casamento. É interessante aqui que Jesus está numa festa de casamento. Jesus aprova o casamento. Foi ele mesmo, como Deus poderoso, que instituiu lá na criação, quando uniu Adão a Eva, sua esposa. O Senhor Jesus, ele de fato aprova o casamento. E nós devemos ter o casamento em alta consideração, porque o Senhor Jesus estava ali, aprovando. Mas diz mais o texto. Olha o que aconteceu. Queridos, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Pode parecer para nós um problema fácil de resolver, né? Porque nós temos aí as lojas, o comércio próximos, e aí é fácil, então vou comprar mais. Mas naquele tempo não era assim. Primeiro que uma festa como essa festa aqui de Caná da Galileia, esse casamento, poderia durar cerca de 1 semana. Já pensou? Ter que bancar em uma semana de festa, né? Nossos tempos são outros, né? Mas ali poderia durar 1 semana a festa. E era necessário que se mantivesse tanto a comida quanto a bebida. Faltar uma dessas coisas, comida ou bebida, era um escândalo. Era uma vergonha. Alguns estudiosos da época dizem que o noivo poderia ser processado se faltasse vinho na festa dele. E aqui você vê então que nós estamos lidando, e o Senhor Jesus lidaria com um problema sério. E Maria então estava ali. A ideia, queridos, é que provavelmente Maria fazia de fato, ou tinha contato, melhor dizendo, com os noivos que estavam se casando. Alguns sugerem que Maria tinha até um grau de parentesco, porque você percebe aqui que ela fica sabendo de um problema interno da festa, tanto que ela vai avisar a Jesus assim, olha, o vinho acabou. E a gente sabe que não é todo mundo que fica sabendo disso numa festa. Então, provavelmente Maria, por ser, segundo alguns sugerem, parente próxima dos noivos, ficara sabendo daquele problema e fora a Jesus para tentar solucionar. Então ela diz ao filho, eles não têm mais vinho. E agora veja como Jesus responde a Maria. Olha só o versículo 4. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Parece uma maneira muito seca de responder à própria mãe. Mulher. Ele não falou aqui, mãe,
Mas, mulher, disse-lhe Jesus, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mulher aqui seria mais ou menos o nosso minha senhora. Minha senhora, não é chegada a minha hora. Irmãos, esse tipo de palavreado do Senhor Jesus Cristo não, de fato, deve ser entendido como desprezo à sua mãe, de forma alguma. Lembra-se que Jesus na cruz, ele amparou a sua mãe. Lembram-se quando ele pede ao discípulo João que cuidasse dela? Lembram-se quando crucificado Jesus diz assim, mulher, dizendo a Maria, sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Filho, referente ao apóstolo João, eis aí tua mãe. Aí o texto diz que a partir daquela hora, aquele discípulo a recolheu para cuidar dela. Jesus era o arrimo de família, o irmão mais velho. A essa altura, o José, o marido de Maria, já estava morto, provavelmente. E Jesus, como filho mais velho, é que cuidava da família. Então, na hora da sua morte, ele lembrou da sua mãe, providenciando cuidado para ela através do discípulo João. Então, ele se importava com sua mãe. Mas aqui agora, a mãe de Jesus, uma pecadora, como eu e você, embora redimida pela graça, precisava entender que Jesus era mais do que o filho dela. Jesus era o Cordeiro de Deus, era o Senhor dela. Talvez Maria aqui imaginasse que Jesus estava ao seu comando. Filho, olha, sou sua mãe, resolve o problema. Está faltando vinho. Vocês se lembram que em outra oportunidade, Maria e os irmãos de Jesus, de sangue, foram procurá-lo e ele estava numa casa ensinando e a multidão cercava dentro dessa casa e a mãe, Maria e os irmãos de sangue de Jesus, porque ele tinha irmãos de sangue, Maria tivera outros filhos, foram procurar Jesus e mandaram alguém avisar a Jesus lá dentro da casa que Jesus queria falar a sua mãe e os seus irmãos queriam falar com Jesus. E vocês se lembram qual é a resposta de Jesus? Olha só o que ele respondeu. Então veja, vamos recapitular aqui. A mãe Maria e os irmãos de Jesus de sangue queriam falar com ele e lhes enviou um emissário para dizer, olha, a tua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Aí Jesus diz assim, olha o que ele responde. Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Essa é a minha mãe e os meus irmãos. A ideia ali é que o sangue não torna alguém da família de Cristo, mas a fé. Não é o sangue. Jesus diz, quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Os que fazem a vontade de meu Pai, aqueles que creem em Deus e obedecem. Essa é a minha família, a minha primeira família. Maria precisava entender que apesar de ser mãe de Cristo, ela era antes uma serva dele. E que ele, o filho, era antes senhor dela. E por isso ela diz aqui, ele diz a ela, mulher, o que tenho contigo? Eu sei quando fazer e o que fazer. É como ele responde aqui, ainda não é chegada a hora, a minha hora. Ou seja, eu tenho a minha agenda. Eu sou o Deus soberano. Eu sou o Deus que sabe quando agir e como agir. Ninguém precisa me avisar o que fazer. E agora você veja que depois dessa educada reprimenda, olha como Maria responde. Porque Maria, apesar de ser uma pecadora, era uma crente como eu e você. Somos pecadores, nós somos crentes. Maria responde assim, olha, versículo 5. Então, ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Aqui está uma crente. Ela recebeu uma reprimenda do Senhor Jesus Cristo, uma correção, e ela aceitou. Ela se submeteu, ela não diz assim, olha, eu sou sua mãe, você tem que... Não, ela entendeu que ali estava mais do que o filho dela, ali está o Filho de Deus encarnado. E ela se submeteu a ele, apontando para ele dizendo, ouçam tudo o que ele vos disser e fazei-o segundo o que ele vos ordenar. Aí o texto continua. Estavam ali, aí João informa, estavam ali 6 talhas. Essas talhas eram de pedras, porque elas conservavam a água ou qualquer líquido que estivesse dentro delas puro. Então, talhas de pedra. O que os judeus usavam para a purificação. Os judeus lavavam as mãos antes de comer com essas talhas, com a água que estava nessas talhas. Só que a ideia é que não era só apenas um ato de higiene. Era um rito que simbolizava pureza. Mostrava que a pessoa era pura diante de Deus.
Então, os judeus, como tinham muitos ritos do Antigo Testamento, tinham esse, mas também eles lavavam as mãos mostrando que estavam puros. E Jesus vai usar essas talhas, é interessante, o texto diz que as talhas estavam vazias. O que o texto está mostrando? O texto está mostrando que aquilo que os judeus podem oferecer como salvação pela pureza própria, pela obra própria, é vazio. Ninguém pode ser puro por si mesmo. Quem traz a pureza é o Senhor Jesus Cristo. O judaísmo, antigo, o judaísmo que confiava em obras, é a mesma coisa de hoje. As pessoas pensam que são amadas por Deus porque são perfeitas, são boas, não se veem como pecadoras, como de fato são. Para essas pessoas não há salvação, a não ser que eu e você reconheçamos que nós somos pecadores. E o único que pode nos purificar é Jesus Cristo. Por isso ele se valeu simbolicamente daquelas talhas, as talhas da purificação, e elas estavam vazias. Porque sem Cristo, a vida não tem significado. Ninguém pode salvar-se a si mesmo, senão Jesus, purificando este que crê nele. E então diz o texto que Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. Estavam vazias, Jesus disse: enchei de água. E eles as encheram totalmente. A ideia de encher totalmente é a ideia de que quando Cristo opera na vida de alguém, ele faz perfeita, plenamente. Eles encheram totalmente. Quando nós aceitamos a Cristo, ele vem com seu Espírito morar em nós. E ele vem plenamente. Não é necessário mais nada do que apenas crer em Jesus para ser salvo. Uma vez dele, para sempre dele, segundo a sua promessa fiel. E aí veja, diz o texto que então lhes determinou Jesus aos serventes que dizendo o seguinte: tirai agora e levai ao mestre-sala as talhas com água. E eles, os serventes, o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água já transformada em vinho, não sabendo o mestre-sala de onde os serventes tiraram, os serventes sabiam o que Jesus tinha feito e ordenado, mas o mestre-sala não sabia. Tendo ele provado então agora da água transformada em vinho, chamou o noivo e disse ao noivo: olha, em toda a festa que eu administro, o mestre-sala é aquele que administrava a festa, que cuidava da bebida, da comida. Ele dizia assim: toda a festa que eu vou, os homens costumam servir o vinho melhor primeiro e depois o inferior. Por que eles faziam isso? Eles eram astutos, Eles primeiro serviam o melhor vinho porque você estava ali com um paladar ainda que conseguia degustar, reconhecer o sabor. Depois que naquela época se bebia muito, já pouco importava que vinho viria. Eles já não sabiam se era tão bom ou tão ruim. E eles faziam assim. Mas o mestre-sala diz: mas tu fizeste diferente. Serviste o melhor vinho por último. Jesus traz algo muito melhor do que o judaísmo, do que salvação por obras, mas a salvação pela fé naquele que obrou por nós todas as coisas, cumpriu a lei perfeitamente. Mas eu vou terminar. Esse texto, ele é um texto onde Jesus está num casamento. Mas a coisa mais importante ali não é o casamento. A coisa mais importante é Jesus. Por quê? O texto não diz o nome do noivo. O texto não diz o nome da noiva. O texto não fala de nome de Maria, a chama aqui de a mãe de Jesus. O texto não fala que discípulos estavam com ele. Só tem um nome que aparece aqui: Senhor Jesus Cristo. Caio, Bianca, eu vou me colocar à frente de vocês, tá bom? Para nós fazermos essa parte das alianças. Vou pedir a Caio que então se coloque de frente a Bianca e vice-versa. Eu vou dar a Caio a aliança primeiro de Bianca. E então o Caio fará os votos diante de Deus e também diante dos homens, como convém. Ok? Bianca, eu prometo, pela graça de Cristo e o poder de Deus, te conduzir e te guardar, segundo a providência divina, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza. Que Deus me ajude. Amém.
Caio, Caio, eu prometo, eu prometo, pela graça e poder pela graça e poder do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, te ser fiel te ser fiel e submissa e submissa, segundo a providência divina. segundo a providência divina. Prometo-te Prometo-te ser fiel ser fiel na alegria na alegria e na tristeza, e na tristeza, na saúde na saúde e na doença, e na doença, na riqueza na riqueza e na pobreza. e na pobreza. Que o Senhor Jesus Cristo Que o Senhor Jesus Cristo me ajude. me ajude. Amém. Amém. Podem virar aqui, por favor. Nós vamos então orar e implementar a bênção, aí depois vocês podem se retirar, ok? E se você quiser, Caio, dar um beijo na noiva também, tá bom? Vamos orar. Vou convidar os queridos a ficarem de pé. Deus santo e bendito, ó Deus, poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, que enviaste Jesus Cristo para fazer novas todas as coisas. Ó Pai, obrigado, ó Deus, pela Tua graça, misericórdia, poder e bondade, com a qual tem cercado, Pai, e tratado aqueles que, pela Tua graça também, têm fé no Senhor Jesus Cristo. Assim, ó Pai, nós te pedimos a bênção sobre Caio e Bianca. O Senhor abençoe o casamento deles, aquilo que eles prometeram diante do Senhor e diante dos homens, e que o Senhor dê a graça a eles de descansarem em Cristo e olharem para o Senhor Jesus sempre, que é o Todo-Poderoso, para conduzi-los em graça, alegria, bem-aventurança, fidelidade e amor. Assim nós oramos, ó Pai, pedindo que o Senhor abençoe a união dos nossos irmãos em todos os sentidos. É em nome de Jesus nós fazemos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão do Espírito Santo, o seu consolo, o seu fortalecimento, seja sobre todos vós, amados irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Caio, Bianca, na condição de pai, o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Deus vos abençoe.